No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Neste programa, o Dr. Piraci de Oliveira irá falar mais sobre a desoneração da folha de pagamento das empresas através do Plano Brasil Maior. Nesta semana, aconteceu a 15ª edição da Feira Brasileira de Móveis e Acessórios da Alta Decoração, a ABIMAD. A equipe do programa esteve presente no evento e trouxe muitas novidades a você. No quadro Pequena Notável, você vai conhecer uma pequena fábrica paulistana que desenvolve e produz um dos itens que colore as mãos de todas as brasileiras, o esmalte. E ainda, confira uma entrevista com o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, Luiz Augusto Ildefonso. No programa de hoje, falaremos sobre a desoneração da folha de pagamento. A desoneração vem dentro de um contexto do chamado PBM, Plano Brasil Melhor. Basicamente, é uma nova política industrial e tecnológica que visa incrementar a economia nacional com vistas a ganhar competitividade no mercado internacional. Ao que nos interessa, e o plano mais objetivamente próximo da pequena e média indústria, é justamente a desoneração de investimentos e da cadeia relativa à exportação. O governo tenta compensar um câmbio desfavorável com uma desoneração da linha produtiva, chamado combate ao custo Brasil. Muito bem, nesse contexto surge então a desoneração da folha de pagamento, que a princípio, ainda em 2011, por força da MP 540, atingiu apenas setores de confecção, calçados, móveis e softwares. Posteriormente, por força da MP 598 e agora 601, amplia-se o rol de atividades que tem a folha desonerada. Parte dessas empresas passam a ficar obrigatoriamente sujeitas ao plano em janeiro e outras, como a construção civil, a partir de abril de 2013. Muito bem, a regulamentação da matéria, que é ainda bastante complexa e questionável, se dá por intermédio do Decreto 7.828. Por regra, bem sabemos que anteriormente o INSS patronal era calculado sob a alíquota de 20%, incidente sobre a folha de pagamento. Então a folha de salários era a base de cálculo do recolhimento da cota patronal previdenciária. Quanto maior a folha de pagamento, maior o INSS, maior o custo previdenciário daquela empresa. A nova lei, a nova regra desloca a base de apuração do INSS, que deixa de ser a folha de pagamento e passa a ser a receita bruta. O objetivo claro disso é incentivar o incremento da receita, sem que isso tenha uma vinculação direta com a folha de pagamento. Busca-se, evidentemente, um aumento da mão de obra formal. As regras de desoneração não se aplicam a empresas do Simples, até por intermédio de uma postura da própria Receita Federal na solução de consulta número 70. Essa matéria ainda é nova. Ela iniciou-se em 2012, mas só em 2013, neste mês e a partir de abril, é que tem um corpo muito maior, atinge um rol de empresas maiores. Ainda há muita dúvida a esse respeito, muita dúvida na aplicação do novo regramento. Mas, sem dúvida alguma, é uma revolução de procedimentos previdenciários que devem trazer elevado ganho para a indústria nacional. Fique atento, averigue se a sua empresa, se a sua atividade está dentro dela, porque certamente gerará uma economia lícita da carga tributária. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entre os dias 19 e 22 de fevereiro aconteceu a 15ª edição da Feira Brasileira de Móveis e Acessórios da Alta Decoração, a ABIMAD, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. E
virou uma referência realmente no mercado. Temos diversos países aqui presentes, importadores, são 38 importadores que estão aqui presentes na feira, mais lojistas de todo o Brasil. A principal proposta da feira é apresentar ao público todas as novidades exclusivas e tendências do setor moveleiro e decoração de luxo do país. Nós vendemos um produto sustentável, nós temos um projeto autossustentável no estado da Bahia, onde de aproveitamento de madeira morta e caída na área de cacau. Nós aproveitamos a madeira. Então a madeira, ela diz, ela própria, a natureza vai dizer que o meu único trabalho a mais que eu faço é definir se ela vai ser uma mesa de centro, uma mesa de jantar, mas o layout dela, o visual dela é a própria natureza que define. O evento contou com a participação de mais de 178 empresas brasileiras. Além disso, realizou um encontro internacional de negócios que dão incentivo à prática da exportação, movimentando a nossa economia. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo divulgou regulamentação da norma paulista, que estende obrigatoriedade de informar os custos das mercadorias importadas nas operações internas. Ouça a análise e opinião do Dr. José Antenor Nogueira da Rocha, advogado tributarista, sobre o tema. Ou seja, não pode uma lei obrigar um empresário, uma empresa, a informar o custo do produto ao seu cliente final. Por quê? Esse preço de custo ele pode trazer uma série de indagações ou uma série de dúvidas quanto ao custo real da mercadoria para o cliente final. Porque o cliente final ele pode não verificar, ele pode não pensar, não se lembrar que para que esse produto chegue no Brasil, existem custos de importação, existe custo de frete, impostos, uma série de outros valores que estão envolvidos nisso e trazendo graves problemas para o fornecedor. Ou seja, o empresário que é obrigado a informar isso na nota fiscal, recomendo que busque alternativas judiciais para que não faça isso. Por quê? Porque isso pode ir contra o seu próprio negócio. Ou seja, você importa, por exemplo, uma caneta por $1 e essa caneta é vendida no mercado interno por $3. Só que nesse valor de $2 de spread ou de margem de contribuição estão impostos, imposto de importação, o aluguel do container, a compra numa quantidade, o pagamento antecipado, enfim, tem uma série de custos que o seu cliente final não vai saber. Só que você, através dessa ajuste do CNF, você é obrigado a informar o preço de custo dessa mercadoria. Então, isso pode trazer graves problemas para os empresários. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Desde 2001 no mercado, esta empresa, localizada na capital paulistana, desenvolve os mais variados tipos de esmaltes para unhas. Nós nos especializamos em fabricar esmaltes. A nossa variedade de cores é muito grande, a gente tem mais de 200 cores. E aí fomos buscando o que o mercado gosta, e eu gosto de fazer esmaltes com efeito, esmaltes com reações. Uma cor brilha 4, 5 tons, então é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer efeito, vanguarda, novidade. O negócio deu tão certo que hoje possui autorização para lançar coleções de esmaltes baseadas em novelas de grandes emissoras, estilistas e personalidades da TV. Esse esmalte Guerra dos Sexos. Esse esmalte, nós temos ele com a intenção de você usar 2 tons. A cor número 1 você pode usar. A cor número 2 você usa numa outra vez. Ou uma sobre a outra vai dar um terceiro tom. Se eu usar esta e depois esta, dá um tom. Se eu usar esta e depois esta, dá um tom. E esse terceiro, quarto cor ou tom tem que ser uma cor que tenha a ver com o momento também, com a moda. Tem que ser uma cor bonita, esse efeito.
só um prazer, eu gosto de fazer esmalte, eu gosto de poder ajudar, passando a minha experiência para pequenos empresários, pessoas que estão começando agora. Eu acho que isso é importante, mas o mais importante é quando se inicia qualquer negócio, é começar ele organizado. Porque não adianta você começar ele não organizado agora e quando crescer, você vai ter que organizar muitas coisas. Então é melhor organizar uma, duas e aos pouquinhos, porque o crescimento acontece. Esta é uma empresa que, através da luta diária, cresce diariamente no mercado e leva a qualidade dos produtos brasileiros para todo o mundo. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Augusto Ildefonso da Silva, que é diretor de Relações Institucionais da Alshop. É um prazer tê-lo conosco. Da mesma forma, muito obrigado. Ildefonso, o que é a Alshop? A Alshop é uma entidade criada há 18 anos, tá? Por iniciativa de 30 lojistas naquela época, tá? Que queriam ter uma entidade independente, uma associação de lojistas independente, não localizada em shopping center, como todas são, até por uma definição do próprio contrato de shopping, tá? Então foi criada dessa forma para defender os interesses dos lojistas nas mais diferentes esferas, municipal, estadual, federal, e em problemas internos também de lojistas com shopping. Então hoje a Alshop representa a área do comércio, varejo, dentro do shopping e fora do shopping. Sim, ela iniciou, o projeto inicial era lojista de shopping, Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. O que acontece? Com o crescimento das redes de shopping, muitas lojas também optaram por ter suas lojas, além de estar no shopping, ter lojas em rua. E com o crescimento, como eu falei, nas vendas dentro dos shoppings, muitos lojistas de rua acharam por bem adentrar a shoppings. Então hoje a gente é uma entidade, como tantas outras, que tem essa mescla. A grande concentração é lojista de shopping, tá? Mas quando eu trato uma grande rede, ela tem 80% em shopping, 20% em rua, e os direitos dela nós defendemos da mesma forma, tá? Quais são, na avaliação da Alshop, na sua avaliação, os principais aspectos, os principais pontos que precisam evoluir para a Alshop? Olha, o mercado de shopping no Brasil ainda, não digo engatinhando, mas ele é novo ainda, tem 40 anos. Cresceu vertiginosamente, evoluiu vertiginosamente, mas ainda existe uma série de problemas, tá, e vai existir sempre, a gente sabe disso, que precisam ter uma resolução mais rápida. Um deles, a relação lojista com empreendedor, é uma coisa que tem evoluído, tá? Mas ela pode evoluir mais um pouquinho. Os embates hoje são muito mais políticos entre lojista e empreendedor. Empreendedor é shopping center? Dono de shopping center, tá? Então isto já tem uma evolução boa. Se você volta a 30 anos atrás, era uma coisa bem diferente do que é hoje. Hoje tem uma política de negociação mais razoável. O lojista hoje tem uma certa força que não tinha antigamente, tá? Então, mas é uma coisa que tem que ser evoluída um pouquinho ainda, tá? Ou seja, está evoluindo, mas precisa evoluir mais. Isso é uma coisa que a cada dia você vai ter que ter. O foco da gente é muito preocupante com isso. Se compararmos com o passado, hoje está melhor. Mas muito melhor, o mundo muito mais azul hoje em dia. Muito se fala do crescimento de shoppings, que o Brasil tem algo em torno de 800 shoppings, é isso? No censo que a Alshop fez em dezembro, nós contávamos com 828 shoppings no Brasil. E, o que é melhor,
157 em obras, que devem ser inaugurados nos 2 anos e meio próximos. Ou seja, um crescimento quase de 20%. Exatamente, 20%. Tá? Agora, muito se fala do crescimento de shopping e existe alguns estudos que demonstram que o número de shopping centers no Brasil, apesar de estar crescendo, apesar da pujança, etc., é extremamente pequeno se compararmos com, por exemplo, Estados Unidos. Isso é uma afirmação verdadeira? Não, verdadeira. Embora economias diferentes, distantes uma da outra, mas os Estados Unidos tem mais ou menos 48 mil shoppings. 48 tá? mil. Mil shoppings. Nós temos 828. E por isso que a gente tem um campo para crescer muito grande. Tá? Tanto nas grandes capitais, muitas vezes a gente é indagado. São Paulo cabe mais shopping? Rio de Janeiro cabe mais shopping? Sim. E cada vez mais os estudos prévios para a instalação de um novo shopping são feitos com... Esses estudos são extremamente delicados, sofisticados, para garantir aos empreendedores, aos donos de shopping, o retorno do seu capital. E mais importante ainda, para garantir aos empreendedores que aquele espaço, aquele caixote de cimento armado que eles fazem, seja preenchido por lojistas que tenham o seu retorno também. Claro. E que a sociedade, espero, possa se beneficiar de bons produtos. Usufruir daquilo. Muito bem. Dentro desses desafios, quais são ou qual seria o ponto mais sensível que necessitaria de uma mudança cada vez maior? Qual seria a área? Seria relação do governo, municipal, estadual, federal, ou não precisa, a legislação está boa? Sua avaliação. Não, isso a gente precisa, em qualquer segmento da economia nacional, esta melhoria no relacionamento com as esferas municipal, estadual e federal são necessárias ao extremo para que a economia cresça mais abertamente e flua melhor. Hoje no Brasil, para qualquer segmento, e no varejo não é diferente, até porque o varejo a gente diz que é a vidraça de quase tudo, tá? A gente tem muitas leis que se conflitam e muitas vezes um comerciante, uma rede de varejo, cumprindo as leis, ela está sendo autuada porque a lei conflitante com outra, na elaboração errada, faz com que o comerciante, no exercício devido e correto das suas normas, seja arguído por uma secretaria, por um ministério, que a coisa está incompatível. E aí vem uma série de processos, tá? Na origem errados, mas que acumulam procedimentos lentos, lerdos na justiça, problemas para os comerciantes, que o comerciante tem que vender, saber comprar, ter a sua loja direitinho e saber vender. Isto quase todos são a PhD. Agora, essa estrutura tributária do Brasil, a estrutura burocrática, tem que ser melhorada e muito. Eu não estou nem falando em redução da carga tributária, que para nós é essencial que exista, tá? Nós somos um dos países que mais pagamos, 38% a 39%, sem ter o retorno devido para a sociedade. Não estou demagogia, é fato. Então isso precisa ser revisto, mas a burocracia é a coisa que mais atrapalha o lojista hoje. E, Delfonso, se a gente olhar o momento atual, na sua avaliação, é um momento bom, é um momento ruim? Qual a sua avaliação do momento atual? Se comparado a 10, 15 anos atrás, é um momento que está sendo aprimorado, está sendo melhorado. Até porque, por diversos pleitos que entidades fazem, tá? Algumas coisas têm sido concedidas pelas 3 esferas governamentais. Que bom. Tá? Isso é muito bom. Dá só um exemplo para você. A questão de 8 anos atrás, numa reunião no Ministério do Desenvolvimento, nós, com 10, 12 empresários na época, discutimos com então o ministro Furlan, claro. Tá? A questão de não ter uma Secretaria Nacional do Comércio. Por que a gente discutiu isso? Porque tinha a Secretaria Nacional da Indústria. Quando os industriais iam lá, a gente respeita muito isso e quer ter uma convivência extraordinária entre a produção e a venda, os industriais iam lá, pediam um imposto ao abatimento, tudo era dado para manter emprego, para crescer e tudo mais, e às vezes a vidraça vinha para o comércio. Então, quando nós conversamos isso com o ministro Furlan, ele falou, olha, está criada a Secretaria Nacional do Comércio. Não sou eu que assino, é o presidente Lula, mas eu vou passar isso para ele e é uma necessidade muito grande.
Essa Secretaria do Comércio hoje tem uma afinidade com a Secretaria Nacional da Indústria, não ainda na velocidade e na relação que a gente quer, mas muitas coisas são realizadas e consertadas na origem. A indústria é um processo evolutivo. Processo evolutivo da cadeia produtiva. Dentro da atualidade, parece que existe uma preocupação muito forte na formação, na educação de um profissional, com a visão da Alshop. A visão da Alshop já vem de há longo tempo, tá? Inclusive a gente tem uma área que chama-se Treina Shop de capacitação, onde em 5 anos nós teremos 150 mil colaboradores de loja e de shopping. Numa qualidade de execução boa, mas num aprofundamento ainda não tão bom. Até porque, para começar alguma coisa, você não pode ir a fundo, porque às vezes você tem barreiras. Isto a gente sente que é uma necessidade imperiosa por causa da concorrência. Hoje, com o comércio eletrônico, hoje o meu concorrente, eu brinco com qualquer comerciante, não é outra loja de frente que é concorrente da sua. Não é no teu bairro, hoje é no mundo. Um clique num computador, num celular, vê teu produto na China, na Indochina, e você tem que ter esse bom trabalho. Então, esta capacitação de um empresário do varejo, poder ter no seu quadro de colaboradores pessoas que entendam do produto, que saibam diferenciar produtos que estão na prateleira, que saibam atender ao consumidor, não só com a simpatia, que isso é uma qualidade de todo vendedor brasileiro, tá? Mas do brasileiro como um todo. Do brasileiro como um todo. Mas na eficiência do atendimento. Ouvir um pouquinho mais, falar um pouquinho menos, tá? Para 2 eventos que nós vamos ter agora, Copa do Mundo e Olimpíadas, estamos nos preocupando já de algum tempo, junto com o Ministério do Desenvolvimento, de cursos de inglês, espanhol, para parte do comércio de shopping center, porque nós vamos ter a frequência de estrangeiros, tá? Então, isso é fundamental que está acontecendo. Bom, olhando a fotografia, o momento atual é bom, né? Existe um horizonte de crescimento que está aí na casa dos 20%, e o futuro na sua avaliação? Ele vai ser cada vez mais dependente de profissionalização e dependente de necessidade de mercado e acomodação das ofertas que um centro comercial, que um shopping center possa fazer à sua população na zona primária e nas zonas secundárias. O que eu quero dizer com isso? Há 40 anos atrás, quando o primeiro shopping surgiu, era um centro com 80 a 120 lojas, só vendiam bens e produtos. Então eu saía de casa naquela época para comprar uma gravata, sua senhora para comprar uma blusa. Era um destino certo para uma única compra. E o que os shoppings fizeram? E o próprio lojista achou necessário que isso fosse feito. Hoje você tem um mix de uma série de ofertas dentro do centro comercial, que hoje preocupação com compra para quem vai ao shopping é 40% só. Antigamente era 100%. Hoje se preocupa com lazer, com serviços, academias, cursos de inglês, faculdades. Então hoje o shopping tem uma série de outras oportunidades e alternativas que fazem que o fluxo de pessoas aumente muito, tá? E isto traz a evolução do que você me perguntou. Há uma evolução brutal para ser feita e uma derivação de necessidades bastante grande também. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Olha, em primeira, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui junto a vocês, tá? E como consideração, no otimismo que a gente tem que ter, tá? É que esta condução da economia brasileira continue da forma como está, tá? Que possa ter um pouquinho mais de planejamento e não consertar pequenos desgastes que aconteçam. Se isso a gente vier a ter, tá? Eu acredito que ela vai ser robustecida, tá? As entidades de comércio crescerão, por conseguinte, as entidades industriais que a precedem terão que crescer também. Eu sei que o mundo não é fácil para todo mundo, mas este é o horizonte que a gente gostaria e a gente vê que pode acontecer, tá? Quando todo mundo se dá a mão.
Luiz Augusto e Delfonso da Silva, queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!